Amém? Abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2. Deixam abertas as suas Bíblias. Vamos lá, vamos orar primeiramente. Feche mais uma vez seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez por estarmos aqui nessa noite. Mais uma vez crendo de todo o nosso coração, Deus, que a Tua palavra, ela nos serve de alguma forma para nos ensinar, para nos edificar, para trabalhar no nosso espírito. Nosso espírito, ele tem fome da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela gera no nosso espírito vida. Tua palavra nos dá luz, nos dá direção, nos dá esperança e tantas coisas maravilhosas, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, tudo que nós queremos é que o Teu Espírito encontre em nossos corações um lugar de habitação e de ministração. Que o Senhor faça de nossos corações nessa noite uma terra pronta para receber a Tua palavra e gerar frutos em cada um de nós. É o que nós oramos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade a 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 nós tratamos a questão de quem será salvo. No domingo passado tratei a questão do anticristo. E hoje eu vou tratar sobre dois assuntos para a gente encerrar essa carta. Eu quero falar sobre a questão dos ociosos e depois eu vou falar a respeito de Deus, o nosso Salvador. Amém? Então, primeiramente, vocês abram lá no capítulo 3. Eu quero começar pelo capítulo 3, a partir do versículo 6. E quero lê-lo até o versículo 15. Diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. É interessante, Paulo, ele dá uma mudada de assunto nessa carta, assim, que parece que ele, sei lá, estava escrevendo, daí parou de escrever, demorou mais uns 3 dias e voltou a escrever sem ter lido antes o que ele estava falando, né? A impressão que ele muda o assunto, assim, repentinamente, começa a falar de uma coisa que não tem nada a ver com o restante da carta, que é essa questão do ocioso. Aí essa palavra ocioso é uma palavra que a gente quase não usa, né? Eu, particularmente, nunca uso na minha vida, a não ser hoje. Hoje eu acho que é a primeira vez que eu estou usando esse termo. Nunca falei, nossa, que pessoa ociosa aquela, né? Nunca falei isso, né? Nossa, irmão, como você está ocioso. E por não fazer uso dessa palavra, eu fui no dicionário para ver o que significa, porque a gente imagina o que significa. Agora, saber de fato o que é, né? Eu falei, quem que é ocioso, afinal de contas, né? E eu fui dar uma olhada no dicionário, e daí ele fala assim: ocioso é quem não trabalha. Em outras palavras, é vagabundo.
Então, vagabundo, eu estou acostumado a lidar, né? Pô, o cara é vagabundo, bicho. Vagabundo é um cara que não trabalha, que não trabalha não, que não gosta de trabalhar, melhor dizendo, né? Porque às vezes o cara está desempregado, né? Mas o vagabundo é o cara que não trabalha, então é ocioso, né? Aí estica a coisa, né? Pessoal, deveras o irmão é ocioso, né? Que irmão deveras ocioso esse, para não falar que o irmão é vagabundo, né? Então, ó, ocioso é quem não está em ação, ou não serve para nada. Então, para falar que o cara é inútil, pô, aquele cara é inútil. Você fala assim, aquele cara é deveras ocioso, né? Para não dizer que ele é inútil, supérfluo. Ali fala. Supérfluo também é outra palavrinha que eu nunca usei na minha vida. Primeira vez que eu estou falando, supérfluo. Agora ele também fala assim, ó, quem não está ocupado. O cara é vida boa mesmo. Ele nunca está ocupado, sempre está devarde, como se diz, né? Aí ele fala assim, ó, quem não gosta de trabalhar, ou de se empenhar. Tudo que faz, dá esforço para ele está fora, né? Em outras palavras, malandro. Ele é malandro. Aqui tem uma palavra que fala tunante. Olha, não sei nem se Deus conhecia essa. Fala, vadio. Aqui, ó. Vadio. Então, ocioso, em outras palavras, Paulo começa a tratar, então, desse cara deveras ocioso. De pessoas que estão na igreja que são ociosas, que não gostam de trabalhar. Mas tinha uma razão pela qual Paulo precisa tratar disso. Porque Paulo, na primeira carta, fala sobre a vinda de Jesus, e algumas pessoas ali na igreja de Tessalônica, simplesmente pensavam que Jesus voltaria naquela geração. Que Jesus voltaria logo ali. Que não haveria tempo de trabalhar, construir alguma coisa. Aí o irmão já não era muito dado ao trabalho, era deveras ocioso, né? O que ele fazia? Ficava de boa, não trabalhava, porque pensava que Jesus iria voltar naquele tempo. Então Paulo começa a ouvir algumas coisas que vinham da parte desses caras que eram ociosos. Vou usar bastante essa palavra hoje à noite, para nunca mais falá-la novamente na minha vida. Então ele fala alguma coisa aqui. Ele fala assim, ó, primeira coisa, que é uma ordenança vinda da parte de Paulo, e essa ordenança é feita em nome do Senhor Jesus. Ele fala assim, olha, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno uma coisa para vocês. Então a ordenança vem, ela tem um peso divino nisso. Paulo não está falando uma coisa somente da parte dele, mas ele está falando isso baseado na autoridade que vem no nome do Senhor Jesus. E isso aqui tem um certo peso, então. Tem um peso como palavra de Deus, tem um peso profético, tem um peso de lei sobre a vida da igreja, quando Paulo está falando isso. E ele fala assim lá no versículo 6, se afastem dos ociosos. Então, gente que é ociosa, inútil, que não gosta de levantar uma cadeira, pessoas que não gostam de se envolver com nada, pessoas que são preguiçosas, pessoas que não gostam de trabalhar, Paulo fala o seguinte, eu tenho uma ordem da parte de Jesus para vocês, se afastem dessas pessoas. Pesado isso, né? Porque o evangelho não é o evangelho do amor, a gente não tem que abraçar todo mundo, não tem que abraçar os ociosos também, de alguma forma. Paulo fala que não, para com os ociosos, se afastem dos ociosos. E é uma ordenança isso, e vem da parte do Senhor Jesus. Ele fala assim, ainda no versículo 6, que isso eles haviam recebido por tradição. Havia uma tradição que eles haviam recebido da parte deles quanto aos ociosos. No versículo 6 está falando isso. Ele fala assim que todos deveriam trabalhar. Então havia na igreja um senso comum, um ensino comum que vinha da parte dos apóstolos, que todo mundo tinha que trabalhar. Que ninguém podia ser ocioso. E uma vez ocioso, então, a igreja tinha que se afastar desse indivíduo. Às vezes a gente lida com certas situações na nossa vida, no dia a dia, principalmente com relação à mendicância, por exemplo, né? Pessoas que são mendigas, tal, que vivem na rua, e você às vezes dá uma esmola, ou alguma coisa assim, né? Lá na República Tcheca, eu vi uma das cenas mais horríveis que eu vi na minha vida, assim, presença na minha frente, assim. Então, nem no Brasil, que é um país de terceiro mundo, pobre, eu nunca tinha visto uma cena tão horrível como aquela. Os mendigos lá na República Tcheca, então na República Tcheca, para começar, tem mendigo.
Então, tem gente que mora na rua, e geralmente são alcoólatras. Então, literalmente, esses caras, todo mundo sabe que eles são alcoólatras e que todo o dinheiro que eles ganham é para cachaça. É para beber mesmo, é para encher a cara e nada mais, nada menos do que isso. Então, esses caras, eles ficam literalmente, assim, você está andando na rua ou na calçada, assim, e eles ficam ajoelhados, assim. Cada 10 metros tem um de joelhos, com a cabeça, com o nariz encostado no chão e com um bonezinho aqui na frente, assim. E você vai passando, aqueles caras estão de joelhos lá. Então, às vezes, alguém pega e dá um dinheiro, consciente que esse dinheiro é para bebida, para esse cara beber. Mas é horrível isso. Você está lá em Praga, que é uma cidade linda, toda ela linda, e aquela cena horrível, você presenciando isso. Né? Nossa, eu não tive coragem nem de tirar foto daquilo lá. Até tira uma foto. Eu não vou tirar foto num troço desse. E você não tem muito o que fazer, porque a cada 10 metros tem um mendigo prostrado de joelho. E aqui no Brasil você tem também muito disso, né? Aqui na Gólgota é o seguinte, toda sexta-feira no ensaio do louvor entra um mendigo aqui. Toda, é praxe. Bailão de graça, né? Na sexta-feira entram aqui e começam a dançar aqui os metal, tal, e aquele cheiro de cachaça invade o ambiente e a gente fica meio que amortecido no espírito por causa da cachaça no ar. E a coisa acontece toda sexta-feira, então às vezes a gente tem que fechar lá. Daí como que a gente tem que lidar com situações como essa? Até onde o cristão, então, diante disso? Porque existe uma coisa ligada ao Novo Testamento, que o tipo de mendicância que acontecia naquela época é muito diferente da que nós temos hoje. Geralmente as pessoas que recebiam esmola no Novo Testamento eram pessoas que não podiam literalmente trabalhar porque tinham algum problema físico para isso. Eram paralíticos, eram leprosos. Então, devido à situação física que essas pessoas viviam, elas não podiam receber dinheiro. Elas não podiam trabalhar. Então, elas viviam à base de mendicância, à base de esmolas. Mas o Novo Testamento, por outro lado, ele condena, de alguma forma, a vagabundagem. O indivíduo que vive na rua, à base de esmola, que não quer trabalhar e quer somente viver na vagabundagem. Esse tipo de coisa, Paulo fala que essa pessoa, então, que não coma. É forte isso. Porque nós, como cristãos, como nós devemos nos portar quanto a isso? Nós devemos dar esmola para a pessoa que é literalmente consciente de que essa pessoa é um vagabundo, que não gosta de trabalhar. Paulo está falando que não. Nós não podemos. Nós não devemos dar dinheiro para pessoas que não querem trabalhar. É diferente quando a gente encontra uma pessoa que tem um defeito físico, uma dificuldade para trabalhar, que não consegue trabalhar. Aí sim, nós devemos então estender a nossa misericórdia para com essa pessoa. Amém? Certo? Então, assim, o próprio Paulo, ele podia falar sobre o assunto porque ele dava o exemplo pela sua própria vida. Lá no versículo 7 e no versículo 8 está falando isso. Ele fala assim, olha gente, eu dei o exemplo para vocês a respeito disso. Então isso não foi somente uma questão de ensino, mas a minha própria vida era um ensino quanto a isso. Paulo, ele tinha, por mais que ele tinha o direito, ele fala isso lá no versículo 9, que ele tinha o direito de exigir da igreja que o sustentasse. Ele fala isso no versículo 9. Ele optava por trabalhar para que nisso ele fosse o exemplo para com todos. Então, quando ele falava isso, ele falava com autoridade. Olha, seguinte, se não quer trabalhar, não coma. Quando eu estava no meio de vocês, vocês viram que eu trabalhava e em nenhum momento vocês tiveram que dar comida para mim. Porque eu conseguia comer pelo meu trabalho e pelo meu sustento. No versículo 10 e 12, ele fala, quem não quer trabalhar, que também não coma. Esses ociosos, ele fala no versículo 11, que além de não trabalhar, vivem se metendo na vida alheia. Olha só, o cara não queria trabalhar. E além de não querer trabalhar, esses caras, naquele momento da igreja, viviam se metendo na vida dos outros. Então, Paulo exorta, olha gente, isso aí é falta de ter o que fazer. Gente que vive se metendo na vida dos outros, precisa trabalhar. Amém? Então, assim, quando alguém vem se meter na tua vida, fala assim, irmão, está faltando trabalho na tua casa? Está faltando um terreno para carpir? Alguma coisa? Então, você exorta o irmão, segundo a parábola, Paulo está falando o seguinte,
que gente como você, que não tem o que fazer, vive se metendo na vida alheia, é falta de trabalho. Daí você liga para mim, Pipe, tem um irmão lá que está sem trabalhar, precisa trabalhar lá na igreja, lavar a cadeira, limpar o chão. A gente vem, abre a igreja aqui 8 horas da manhã para você vir limpar a igreja todo dia. Amém? Vamos lá? Paulo fala então o seguinte, que quanto a essas pessoas, elas devem ser tratadas como inimigas. Amém? Não é assim, não, aquele é um vagabundo agora, a gente também não toca nele, ele é leproso, a gente não se relaciona mais com ele. Não é isso, certo? Apenas não devemos nos associar com eles. Amém? O cara não quer trabalhar, você exortou, você falou 10, 20 vezes, não quer trabalhar, deixa o irmão de lado e vamos em frente. Amém? Então, quero somente falar esse momento, então, a respeito da ociosidade, e quero partir, então, para o ponto principal daquilo que eu quero tratar nessa noite, que é a relação a Deus, o Salvador. Então, você volte lá no capítulo 2 agora. Versículos 13 em diante. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. A partir do versículo 16 agora. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? É muito difícil a gente tratar de certas coisas na Bíblia sem cair em certas coisas que ela afirma categoricamente. E por mais que a gente tenta fugir de algumas coisas na nossa vida, a Bíblia sempre nos depara com algumas coisas, com algumas afirmações que realmente a gente estremece diante dela. A gente fica sem compreender a mente do Espírito e por que de certas coisas. Por que em Deus as coisas funcionam dessa forma? E a gente sempre fala sobre uma teologia do povo e a teologia bíblica, e a distância que há entre essas duas coisas. Existe aquilo que o povo acredita de modo geral, inclusive o povo evangélico, então é uma mistura de coisas do dia a dia, e essa teologia popular se forma, e existe aquilo que de fato a Bíblia nos ensina, e que muitas vezes contrasta com esse conceito popular que nós temos no dia a dia. Durante 2 dias eu fiquei vendo alguns vídeos, não o dia inteiro, mas alguns vídeos de um programa chamado The X Factor, que é um programa de talentos, de cantores,
E eu fiquei assistindo e vendo uma parte de testemunhos. E eu conversando com a minha esposa essa semana, e a gente sentado ali no sofá e conversando, e eu falando a respeito desse negócio da dor e do sofrimento, né? E em especial a forma como as pessoas se enxergam, como cada um se enxerga. E de modo geral, a grande verdade é que quase 100% da humanidade tem problema consigo mesmo. As pessoas têm problema consigo mesmo. A gente estava assistindo um programa que era uma moça bem gordinha assim, e ela queria muito emagrecer e tudo, e a menina tinha uma autoimagem assim, totalmente distorcida, horrível a imagem que ela tinha dela mesma. E eu fiquei impactado com aquilo ali, e eu pensei comigo, nossa, essa é uma realidade. A gente estava passando no Shopping Estação, na segunda-feira, se não me engano, e passou uma menina assim, toda bonitinha, perfeitinha assim, né? Toda pintadinha, toda lá. E eu falei para a Dani assim, né? Falei, eu tenho dó dessa menina. Ela falou, por quê? Falei, porque essa menina é uma menina que precisa se enfeitar todinha desse jeito para se aceitar. Mas eu tenho certeza absoluta que a hora que essa menina coloca a cabeça no travesseiro, a alma dela pensa diferente. E por que eu estou falando desse programa? Porque esse programa ele passava muito da realidade das pessoas de modo geral. Como as pessoas comuns no dia a dia têm dificuldade com essa aceitação de si mesmo. E aí você via ali talentos, as pessoas com vozes assim poderosas, vozes assim que você nunca imaginaria que alguém poderia cantar daquela forma. E você tem então um programa como esse que traz a evidência pessoas que são anônimas no meio da sociedade. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa que tem uma grande voz e não sabe. Não sabe. E o que esse programa denota para mim é isso, que muitas vezes o talento está oculto por causa da autoimagem. E ali aquelas pessoas vinham e cantavam, e todas elas praticamente tinham uma história trágica. Todo mundo. Então, é comum isso. Todos nós temos uma história trágica. Agora, para mim, o pior de tudo isso é olhar para uma situação assim, dessas pessoas, e pensar para mim assim, quantas dessas pessoas estarão com Cristo para sempre? E quantas dessas pessoas não estarão? Com todos os seus talentos ou não, quantos dessas estarão na eternidade? E quantas não? Então, a Bíblia, ela trata a respeito disso, da pessoa comum. Como que isso acontece comigo, com você, no dia a dia, quanto a essa questão do homem comum que sou eu e você? Como isso funciona em Deus? E algumas coisas nela me inquietam, trazem inquietude. Mas eu olho para a Bíblia e reconheço que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então o texto, ele começa fazendo algumas afirmações que já nos inquieta. Olha, a primeira coisa, no versículos 13 e 16, Paulo, ele dá graças a Deus por eles serem salvos. Paulo agradece a Deus pelo fato dos tessalonicenses serem salvos. Agora a questão é por que agradecer a Deus por eles serem salvos? O que Deus tem a ver por eles serem salvos? E ali está falando o seguinte, que Deus os amou. E por Deus os amá-los, eles eram salvos. Porque Deus de alguma forma tinha amado eles. A Bíblia fala assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. No versículo 16 diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou. Então a primeira afirmação é que Deus nos amou. E vocês são salvos porque Deus os amou. Amém? Ninguém é salvo porque Deus te odiou. A evidência de que Deus me ama é o fato de eu ser salvo. E esse amor é colocado à prova todos os dias, nós duvidamos disso. Então a salvação em Cristo Jesus é a maior evidência de que Deus ama a mim e ama você. E isso jamais pode ser colocado em xeque. Então quando eu olho para essas pessoas e suas crises, eu queria dizer isso para vocês. Todos os seres humanos desse planeta, quando se olha no espelho, tem uma dificuldade. E eu não estou falando de um espelho literalmente ali. Eu
Estou falando quando a gente olha para dentro de nós mesmos. Esse espelho que reflete quem somos. Esse espelho de quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e só nós sabemos de fato quem nós somos. Quando nós olhamos, nós temos que encarar a nós mesmos. E essa forma de se encarar, muitas vezes coloca o amor de Deus em foco. Deus, como você pode amar alguém como eu? Uma pessoa tão feia quanto eu sou. Uma pessoa com as questões que envolvem a mim mesmo. Uma coisa interessante que Paulo fala no versículo 13 é que isso aconteceu desde o princípio. O texto fala assim, ó, desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Lá atrás, antes de você e eu passarmos por todos esses processos geradores dessas coisas dentro de cada um de nós, Deus já havia nos amado. Lá no princípio. Algumas pessoas falam assim, que Deus nos amou porque Ele sabia que a gente ia amar a Ele. Eu já ouvi gente falando isso. Olha, eu sei que Deus me ama porque Deus sabe que eu amo Ele. É como se o amor de Deus nada mais fosse do que um feedback do nosso amor por Ele. E isso contraria totalmente as Escrituras, porque a palavra diz o que quanto ao amor de Deus? Quem nos amou primeiro? Ele. O amor de Deus pelo ser humano nunca foi uma resposta do amor do homem por Ele. Sempre foi o contrário. O amor do homem por Deus foi uma resposta do amor de Deus por Ele. Há uma consciência em cada um de nós. E deve haver essa consciência de que eu só amo a Deus porque Deus me amou primeiro. E a palavra está dizendo que Deus me amou lá, no princípio. Antes da minha história existir, ser concebida, Deus me amou. Deus te amou. E aqui o texto está falando o seguinte, que Deus nos escolheu para sermos salvos. No versículo 13 diz isso. Deus nos escolheu para sermos salvos. Ele olhou para mim e disse, olha, eu te escolho para que você seja salvo. Outra questão em Deus é que Deus nos escolheu o meio pelo qual eu e você deveríamos ser salvos. Quando eu olho assim para essas situações em que Deus escolhe, há um certo lado humano meu que fica pensando assim, puxa vida, se eu fosse Deus, eu acho que eu teria uma outra estratégia. Olhando para aqueles talentos lá no X Factor, por exemplo, olhando para a dor daquelas pessoas, eu acho que a dor que cada um de nós vivencia, para mim já seria um fator de salvação. Porque eu acho que as pessoas, pelo que elas passam nesse mundo, nessa existência, para mim já seria um fator que poderia implicar nessas pessoas serem salvas. Seria mais fácil, não seria? Né? A gente coloca as pessoas no mundo, pessoas estão aí, algumas escolhem ser boas, outras escolhem ser ruins. As pessoas que escolhem ser boas na sua maior parte do tempo são salvas. As pessoas que escolhem ser ruins na sua maior parte do tempo vão para o inferno. Pronto, está resolvido o problema. Mas a questão é que a vida nem sempre é tão preto no branco assim. Porque às vezes algumas pessoas estão nesse lado, fazendo escolhas ruins, porque a própria vida não lhes dá a escolha de serem outras coisas, não ser isso. Então, o julgamento do homem para com essas situações não tem como ser preto no branco. O que eu acho maravilhoso no livro A Cabana é isso. Como as questões ali são complexas. Né? Eu li esse livro uma única vez, mas teria que ler de novo. Porque os conceitos filosóficos, os debates filosóficos desse livro são muito poderosos. É muito bom. Eu anotei ele todinho assim, mas eu preciso um dia parar e refletir acerca de cada debate daquele entre o personagem e a pessoa de Deus ali, porque é fantástico. E as respostas complexas que no livro Deus dá para aquele homem, com seus questionamentos todos. Né? Quem já leu o livro A Cabana? Bastante gente. Muita gente não leu porque falaram, o livro é espírita,
o livro é macumbeiro, o livro é de Satanás. Então, muita gente assim, não lê o livro, né? Teve gente que falou assim, eu não vou ler porque está na moda. Então, eu sou fora da moda, eu sou underground, eu não leio, coisa que está na moda, né? Aí não leu. Bom, eu li o livro e depois eu entendi por que o livro foi todo esse sucesso que foi. E eu fiquei assim, eu vibrei quando eu li esse livro. De verdade. Eu vibrei porque aonde você andava, você via uma pessoa lendo a cabana. Tinha gente caminhando na rua com o livro na mão, tinha gente no shopping lendo o livro, no ônibus lendo o livro, tudo que é lugar tinha gente lendo o livro A Cabana. E eu achei aquilo poderoso. A Bíblia fala que se as pedras se calarem, se nós nos calarmos, Deus faria as pedras clamarem. Amém? Deus vai usar as formas que Ele quiser. Quando o Mel Gibson lançou aquele livro, A Paixão de Cristo, muita gente saía do cinema assim, impactado com aquele filme, né? Falei filme, eu falei livro. Desculpa, livro. Filme. Já começa a misturar na cabeça aqui, já nem sei mais o que estou dizendo. O filme, A Paixão de Cristo, eu fui ler no cinema o livro, e o impacto daquele filme, né? Na hora que ligava a luz, sabia a gente assim, limpando os olhos, assim, foi muito poderoso. Então, essa forma que Deus se utiliza para revelar o seu amor, o seu plano eterno para com os seres humanos. Então, nós temos diante disso essa questão. Mas Deus não. Deus escolhe a forma como Ele quer salvar a humanidade. É isso que Paulo está falando. Então, ele fala sobre duas coisas aqui. É importante a gente entender a diferença disso. Não é o homem que estabelece a forma como deve ser salvo. É Deus quem estabelece. É a forma que Deus escolheu e não a forma que o homem escolhe. Por isso que eu coloquei essa coisa. Se fosse para eu colocar uma forma como o homem deveria ser salvo, era simplesmente colocar uma balancinha, preto no branco, né? Olha, irmão, o teu saldo na tua vida foi isso, né? Você fez tantas burradas e tantos acertos. Então, pesou um pouquinho mais de acerto, você está salvo. Olha, você assistiu bastante novela, ouviu pagode, ouviu funk. Pagode dá um desconto, mas ouviu o funk, está no inferno, não tem salvação. Pagode dá um desconto. Tem uns pagodinhos bons, né? Bezerra da Silva é bom, fala a verdade. É assim, é bom, porque eu falei que é. Então, ele fala sobre algumas coisas aqui. Ele fala que a salvação, ele fala mediante a obra santificadora do Espírito. E a fé na verdade. E mediante a obra santificadora, essa obra que o Espírito Santo proporciona. E a segunda coisa é a fé na verdade. Não existe outro meio pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser mediante essa obra santificadora que o Espírito proporciona em mim. E não eu, mas o Espírito proporciona. E a fé na verdade. Uma coisa poderosa que Paulo fala também ali no versículo 14, ele fala assim que Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Antes da fundação do mundo, no princípio Deus escolhe a cada um de vocês, para que vocês fossem salvos, por meio da obra redentora do Espírito e da fé na verdade, para que no fim de tudo isso, eu e você tomássemos posse da glória do Rei. Tomássemos posse não é tomar dele, é fazer parte dessa glória, que é do Rei Jesus. A glória é dele. E nós tomamos posse. Nós somos coparticipantes dessa glória por meio dele. O que é tremendo na fé é isso, que nós nos achegamos diante de Deus e não há nada em mim pelo qual eu posso me gloriar diante de Deus.
E aí toda a glória é dele. E ele decide repartir da sua glória para cada um de nós. Porque nós não temos glória nenhuma. E a única glória que nós temos é a dele. E ele então concede a cada um dos seus filhos a sua glória, de estar junto com ele. Então Deus, o Salvador, diz respeito a algumas coisas. Por que que Deus é o Salvador? E não eu mesmo por mim mesmo. Porque nenhuma religião pode salvar, mas unicamente Deus pode salvar. Então, Paulo ele estabelece algumas coisas aqui. Primeira coisa, porque ele nos amou. Se Deus não nos amássemos, pô, essa foi uma trincada boa no português. Se Deus não nos amasse, nossa gente, me ajuda a conjugar esse troço aí. Tá certo, né? Se Deus não nos amasse, nós não seríamos salvos. Segunda coisa, é que ele nos deu uma eterna consolação. Ele nos deu. Terceira coisa, é que ele nos deu esperança. Quarta coisa, é que ele é o agente que anima os nossos corações. Lá no versículo 17 está dizendo. Quinta coisa, é que ele nos fortalece para isso. E é muito importante a gente entender essa questão do que estava acontecendo ali. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo massacrada, os cristãos estavam sendo mortos por causa do evangelho. E Paulo precisa falar isso. Olha aqui, Deus é o agente que está sobre todas estas coisas sobre a vida de vocês. Ele está amando vocês, ele está cuidando de vocês, ele está fortalecendo vocês. A sexta coisa é que ele nos deu a fé. E aí no capítulo 3, versículo 2, tem uma afirmação de Paulo aqui, que inquieta demais a mim e a cada um de vocês. Paulo fala assim, a fé não é de todos. Como eu queria apagar isso na Bíblia. Como eu gostaria de pegar e falar assim, puxa vida. Pegar simplesmente um branquinho lá, um errorex, passar em cima. Sabe? Paulo fala, a fé não é de todos. Leiam lá comigo, se você está achando que eu estou inventando. Versículo 2. Orem também, 3:2. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Existem homens perversos e maus que estão perseguindo a igreja. A fé não pertence a eles. A fé pertence a um outro grupo. Mas não pertence a esses homens. Esses homens não têm fé. Eles não sabem o que é a fé. A outra coisa que ele fala, então, quanto a isso, antes de eu encerrar essa parte, se você crê, é um privilégio. Porque a fé não é de todos. Amém? Tem certas coisas na vida que é tão fácil a gente crer, né? Agora a gente percebe que algumas pessoas simplesmente não crê. Eu conheço uma pessoa que tem uma dificuldade de crer que, meu Deus do céu, vive em crise porque não consegue crer. Não consegue crer. Simplesmente não conseguem crer. Você tenta injetar de alguma forma, tudo que você fala não gera fé. Não gera fé. A fé simplesmente parece não fazer parte do DNA dessa pessoa. Para outras pessoas, parece que a fé é tão fácil. Crer é um princípio tão simples, tão fácil. E aí a grande questão. Tem um livro chamado Fé e Descrença, que a mulher trata muito sobre isso. É um livro de uma leitura muito difícil, inclusive, porque ela fala sobre um grande evangelista nos Estados Unidos. Eu não lembro quem é esse cara, mas esse cara fazia um ministério junto com o Billy Graham. E esse cara era um dos grandes evangelistas, juntamente com o Billy Graham. A questão é que o Billy Graham está até hoje. E esse cara apostatou na fé. Cria, e de um momento para o outro, deixou simplesmente de crer. Passou por uma tragédia, e a fé
desapareceu junto com a tragédia. Foi embora. E aí, para mim, é um grande desafio algumas pessoas que passam por tudo isso na vida e permanecem crendo até o fim. E algumas pessoas parece que a fé ela evapora pela vida. Algumas pessoas simplesmente não conseguem crer. Algumas pessoas creem durante algum tempo e deixam de crer para sempre. E outras pessoas parece que a fé é natural. Creem, flui de cada um. Consegue olhar para as situações e crer, eu tenho fé. E aí às vezes você encontra alguns tipos de fé populares. A minha mãe mesmo é uma pessoa que tem uma fé o tempo todo. Nada abala ela. Nada. Queria que existisse um comprimido chamado fé, que a gente tinha fé o tempo todo. Aí você vai lá, toma aquele negócio, ou um botãozinho que a gente aperta, deixa ele ligado o tempo todo, e o tempo todo a gente está crendo. A gente olha para as situações, a gente crê, simplesmente crê. Mas de alguma forma, essa fé, ela é uma dispensação da graça de Deus. Como isso funciona, eu não sei. Por que alguns não creem? Não sei. Por que alguns creem e deixam de crer? Não sei. Por que alguns permanecem crendo? Só a graça pode responder isso. Só a graça pode responder. Talvez um dia, quando chegar no céu, eu vou poder sentar diante do rei e falar: Senhor, me explique. Por que eu e não meu vizinho? Talvez a resposta dele seja simples: não interessa. O negócio é a gente usar de estratégia. Tem uma parábola que fala de uma mulher que ficava batendo na porta. E um homem que ficava batendo na porta. Até o vizinho acordar. O negócio é chegar no céu e ficar lá. Deus, por toda a eternidade, me responda. E quem sabe? A outra coisa que fala no capítulo 3, no versículo 3, é que Ele nos guarda do maligno. Aleluia. Não é a Rebeca Brau. Não é a Neuza Itioca. Não é o Daniel Mastral. Não é a Bíblia aberta no Salmo 191, né? 191, nossa, tem 150 capítulos, eu coloquei mais 41. Vou ter que escrever mais 41 para não voltar com a palavra agora. Salmo 91. Quantas casas você vê? Ela está aberta lá, né? Não é isso. Quem nos protege do maligno é Deus. No versículo 4, no capítulo 3, ele fala assim que Ele nos leva a efetuar. Olha o que fala no versículo 4. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Paulo não fala assim: eu confio que vocês vão continuar fazendo. Não é interessante isso? Pô, mas por que Paulo confia em Deus, se é os caras que estão fazendo? Gente, eu confio no Senhor que vocês vão continuar fazendo. Mas em quem eu confio? No Senhor. Portanto, não é mérito humano quando o homem faz. E é culpa humana quando o homem não faz. Loucura total. Quando eu não faço, vagabundo, ocioso. Quando o homem faz, eu agradeço a Deus, porque é por meio dele que você está fazendo. Não há lugar para a glória humana no Evangelho. Não há lugar para a força humana, para o poder humano. Só há lugar para Deus. Toda a obra. A outra coisa que ele fala
é que Ele conduz os nossos corações ao amor. Aleluia. Está no versículo 5. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus. Aleluia. Não é isso interessante? Até para amar a Ele, a gente precisa que Ele nos conduza para amá-lo. Essa música que hoje foi cantada, Abraça-me, né? Não posso viver. E é Ele, somente Ele, que proporciona isso para nós. Porque se dependesse da nossa vontade, de cada um de nós aqui, amar a Deus, nós estaríamos lascados. Eu sou consciente disso todos os dias. Às vezes eu estou no trânsito orando e eu desligo o som e fecho os vidros do carro e começo a orar sozinho e dizer para Deus que eu o amo. Consciente de que eu só posso dizer que eu o amo, porque Ele me leva a isso. Que consciência de quem nós somos, né? Incapazes de amar a Deus por nós mesmos. Por isso que cristianismo é rendição total. É uma rendição absoluta. Em que o homem deixa de confiar em si mesmo, na sua força, na sua capacidade, na sua perseverança, na sua própria fé, no seu esforço, no seu trabalho, na sua própria santificação. E ele se rende diante de Deus e fala: Deus, teu, somente teu, é o trabalho. Eu só sou esse bebezinho entregue na total dependência de Ti. Eu fico pensando quantas igrejas e doutrinas nós temos hoje nesse país que pensam totalmente o contrário disso. Que a salvação é uma coisa que o tempo todo está se perdendo e sendo conquistada. Perdendo e sendo conquistada. Porque toda doutrina se baseia no esforço humano. Na conquista baseada no esforço do homem. E não em Deus. Ainda no versículo 3, ele fala assim que Ele nos conduz à perseverança. Aleluia. Até para perseverar, nós precisamos dEle. Por isso quando você e eu, a gente se pergunta, como pode? Nós falamos dessas 3 pessoas. Aqui não tem nada, aqui tem um pouquinho de tempo e aqui permanece até o fim. Aonde está a resposta? Por que alguém permanece até o fim e alguém não permanece até o fim? Porque os que permanecem encontram graça diante de Deus para permanecer. Só tem essa resposta. Por isso que se você está perseverando, é porque Deus te amou. E porque Deus está dando a graça a cada um de nós para perseverar. Eu louvo a Deus porque eu não desisti do ministério, não porque havia força em mim mesmo, mas porque o Senhor me concedeu a graça de perseverar. E faz toda a diferença. Quantas e quantas vezes eu abri minha mala em cima da minha cama e falei: chega, eu vou embora. Não consigo mais viver dessa forma. E Deus falava: fecha e continue. E a última coisa que Paulo fala ali é que Ele nos dá a paz em todo o tempo, no versículo 16. A igreja passando o que estava passando. E Paulo falando de paz. Que paz é essa? Quando a gente lê o livro dos mártires, a gente fica assim, impactado. Como é que podia? Como que os cristãos conseguiam extrair aquilo? Aquela força, aquela fé e aquela perseverança que cada um deles tinha diante daquilo que eles estavam enfrentando. Aqueles homens e aquelas mulheres eram lançadas nas arenas e permaneciam crendo e não negavam até o fim. E Paulo vem falar de paz. De alguma maneira que a gente não compreende na experiência prática de cada um de nós. Aqueles homens tinham paz.
Hoje, quando o Celso estava ministrando ali, falando para a gente clamar mesmo essa alegria do Senhor, né? Essa paz que está disponível para cada um de nós, da parte que vem dele. Aí Paulo também ele fala, para encerrar, sobre 5 coisas que competem a mim e a você, e não a Deus, dentro disso tudo. Eu falei de algumas coisas que competem a Deus. O amor dele, a sua eterna consolação, a esperança, o ânimo, a força, a fé, o cuidado para com o inimigo, o efetuar, o amor nosso para com ele, a perseverança e a paz pertence a ele. Agora, o que compete ao homem? Primeira coisa, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo fala o seguinte: apeguem-se às tradições ensinadas pelos apóstolos. Amém? O que isso denota para mim e para você? Que nós não precisamos de nada novo. Mas ainda precisamos do velho e bom evangelho. Do velho e bom evangelho. O único ensino que nunca passa. Então eu não venho aqui nos domingos à noite e falo assim: gente, eu tenho uma coisa nova para vocês. Uma novidade. Deus falou comigo agora o seguinte: eu tenho uma grande novidade para vocês, que vai revolucionar a vida de vocês. Não. Eu venho aqui todos os domingos dizer assim: gente, eu tenho uma coisa bem antiga, que está sendo dita há mais de 20 séculos, e que tem o poder de transformar a vida de vocês, porque já transformou a vida de centenas de milhões de pessoas. O velho e bom evangelho. A velha e boa tradição apostólica do evangelho. Não precisamos de mais nada. Por isso que os caras falam bem: olha, tem um pregador novo aí que está trazendo umas coisas novas, eu não quero escutá-lo. Olha, eu tenho um cara aí que só fala coisa velha, esse eu quero. Esse eu quero ouvir. Olha, o cara descobriu uma fórmula nova, estou fora. Olha, tem um cara lá falando das coisas velhas, estou dentro. A outra coisa, então, primeira coisa é isso: apeguem-se às coisas dessa tradição. Segunda coisa, façam o bem em atos e palavras, no versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Façam o bem em atos e palavras. Compete a mim e a você. Deus não fará isso, mas eu e você faremos. Terceira coisa, orem pela propagação do Evangelho, no capítulo 3, versículo 1 diz. Por que orar pela propagação do Evangelho? Porque a propagação do Evangelho precisa dessa dependência de Deus. Porque sem Deus não adianta propagar o Evangelho. A quarta coisa, orem pelos cristãos perseguidos, lá no capítulo 3, no verso 2. Orem pelos cristãos perseguidos no mundo todo. E por último, no capítulo 3, no verso 13, Paulo fala: nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem. Quantos de nós vamos passando pela vida e vamos nos esquecendo de fazer o bem, né? Vamos deixando o bem para depois. Sabe, isso aqui, a gente tem uma tendência, eu pelo menos tenho uma tendência, de pensar nesse aspecto de fazer o bem para com os de fora. É muito fácil, eu acho que é até mais fácil a gente fazer o bem para aqueles que não nos conhecem, né? No dia a dia. Agora, vamos pensar um pouquinho, faça um parêntese aí. Vamos aplicar isso agora para dentro de nossa própria casa. Não se canse de fazer o bem para com seu marido, para com sua esposa,
Tem umas esposas que olharam assim para o marido, assim, com uma cara assim, nossa, que versículo difícil. A aplicação dele no dia a dia. Paulo está falando isso, não se cansem de fazer o bem. Se eu pudesse adicionar, eu adicionaria assim, principalmente com os da sua família. Não se canse de fazer o bem, principalmente para com seus irmãos em Cristo, que pertencem à mesma igreja que você. Fazer o bem para os irmãos de outras igrejas é fácil. Fazer o bem para o irmão que está todo domingo no seu ladinho, que faz parte do seu mesmo ministério, a chegar ao ponto em que a gente não olha nem na cara mais, a gente nem cumprimenta mais. O irmão está lá, a gente dá um jeito de entrar pela salinha das crianças aqui, para ir lá no banheiro para não cruzar com o irmão pelo corredor. Exclui do Facebook. Semana passada alguém me adicionou no Facebook. Eu falei assim, nossa, mas ela tinha me excluído? Eu nem sabia que tinha me excluído. Eu fico tão magoado quando alguém me exclui do Facebook. Eu fico uns 3 dias sem dormir. Tão chateado que eu fico. Essa questão de se meter na vida alheia, a gente vê bastante isso no Facebook, né? Como tem gente fofoqueira nesse mundo, gente, que não tem o que fazer. Sabe detalhe da vida dos outros, assim, sabe? E eu vou ser sincero, olha, geralmente quando chega para mim e fala assim, nossa, você viu a foto que a irmã colocou lá? Eu falei, não vi, me manda um link urgente que eu preciso ver essa fotinha aí, da piriguete. Eu não vejo, mas engraçado, eu não sei por que eu não vejo. Todo mundo vê, menos eu. Acho que porque eu cuido da minha vida. Entro lá, vejo alguma coisa interessante. Quando eu vejo uma abobrinha, para não falar uma outra coisa. Antigamente eu gostava de ficar discutindo com os caras. Aí eu descobri que burrice é uma coisa crônica. E que eu não sou remédio para isso. Falei, parei. Não discuto mais, cansei disso. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Mas principalmente, eu diria, para os da sua própria casa e da sua própria igreja. Não se canse de fazer o bem. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te ser grato, Senhor, de todo o coração. Porque quando eu olho para as Escrituras, Senhor, eu não sei o que seria de cada um de nós se não tivéssemos em nossa vida o Deus que Tu és. Um Deus que tem nos amado, que tem nos consolado, que tem nos dado esperança, que tem animado nossos corações, que tem nos fortalecido, que tem nos dado o dom de crer, que tem nos guardado do maligno, Senhor, que tem nos dado a graça de Te servir, que tem conduzido o nosso coração ao Teu amor, que tem nos dado a graça de perseverar, Senhor. E em meio a tantas turbulências da nossa vida, nós podemos encontrar a Tua paz em cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ser absolutamente rendidos a Ti, Senhor. Não há nada em nós, Senhor. A não ser a Tua obra salvadora.
desde o princípio, quando o Senhor olhou para nós e decidiu nos salvar. Nos ajude, Senhor, a começar em nossas casas, em nossa igreja, Senhor, e na sociedade, Senhor. Nós jamais nos cansarmos de fazer o bem, Senhor. Obrigado, Jesus, porque é confiante na Tua palavra, Senhor. Crendo nisso que nós descansamos, Senhor. Que o Senhor nos conduzirá até o final. Até o grande dia em que os portões da eternidade se abrirem, Senhor. E em definitivo estaremos contigo. Muito obrigado, Jesus. Em teu santo nome que eu oro, Senhor.